irmãos e irmãs, amém? Que honra, que alegria poder estar com os irmãos aqui para ministrar nesse começo, dessa jornada sobre família. Quero agradecer ao pastor Fabiano, a essa igreja preciosa, aos meus irmãos aqui pelo convite, e quero repartir, aquilo que Deus já colocou no nosso coração, aquilo que o Senhor tem falado conosco. Quero repartir com cada um de vocês que estão aqui e os que estão em casa também, É um tempo de oração pelas famílias, é um tempo de clamor ao Senhor pelas famílias, e é muito importante a gente fazer isso no tempo que a gente está vivendo. Você sabe que mais do que nunca, nessa geração, as famílias estão sendo desconstruídas, assoladas, por toda sorte de ideia, de ideologia, que vem carregada em vários veículos, nas músicas, nos filmes, nas novelas, nos livros. É uma invasão ideológica, cultural, de desconstrução dos valores cristãos, dos valores da família, e a gente precisa orar, a gente precisa buscar o Senhor e ensinar a nossa casa, ensinar a nossa família a andar com Deus, amém? Vamos lá comigo então, vamos para Atos capítulo 13, Atos capítulo 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, Tiago já orou pela mensagem, pelo mensageiro. Eu fico sempre com aquela palavra do apóstolo Paulo, sabe? Que o vaso é de barro, o vaso é frágil, mas o tesouro, que é a palavra, é de ouro, é nobre, é muito precioso, E é disso que nós vamos aproveitar aqui essa noite, em nome de Jesus. Atos 13, 2 versículos, o 22 e o 23. Atos 13, versículos 22 e 23. Vocês vão notar que eu estou um pouquinho rouco, a garganta um pouquinho ruim, mas graças a Deus, está dando para a gente ministrar. Atos 13, versículos 22 e 23. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus diz, em outras traduções diz que Deus testemunhou a respeito de Davi, dizendo assim: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, que fará tudo o que for da minha vontade, que fará toda a minha vontade, ou tudo que for da minha vontade. E Jesus, um dos descendentes de Davi, é o Salvador que Deus concedeu a Israel, conforme a sua promessa, amém? Testemunho, pode se assentar, irmão. Nós já oramos, pela palavra, então já recebemos aquilo que a gente pediu ao Senhor, a gente crê nisso. Preste atenção no seguinte: esse texto é muito precioso, ele é muito lindo, porque ele é um testemunho do próprio Deus. É tão bom quando a gente testemunha o que Deus fez, quando a gente testemunha o que Deus realizou na vida de alguém, mas aqui não é uma pessoa dando um testemunho, aqui é o próprio Deus contando testemunho a respeito de alguém. E o testemunho que Deus conta a respeito de Davi é que ele era um homem segundo o coração dele, que iria fazer toda a sua vontade. Na verdade, o texto diz: eu achei Davi. O próprio Deus afirma: eu achei Davi, eu encontrei Davi, um homem que vai fazer toda a minha vontade. E eu parei para refletir sobre isso, comecei a pensar o seguinte: quando é que Deus achou Davi? Em que ocasião? Quantos anos ele tinha, mais ou menos, quando Deus achou Davi, quando o Senhor encontrou Davi? Quando Deus faz essa afirmação acerca de Davi, que o encontrou, isso tem a ver com a unção de Samuel. Samuel vai até a casa de Jessé, o profeta,
e olha para todos os filhos de Jessé. Dentre os filhos que vieram primeiro, ele disse que não era, ele quase se enganou, porque ele olha o mais forte, o mais velho, o mais bonito, o mais preparado, e ele disse assim: certamente será esse. Ele olhou para Eliabe e ele disse: vai ser esse tem todos os predicados aos meus olhos que um rei precisa. E o Senhor disse para ele: não é assim não, eu não vejo como o homem vê. Está escrito no capítulo 16, 1 Samuel, eu não vejo como o homem vê a aparência, mas eu olho para o coração. E aí foram passando o primeiro, o segundo, o terceiro, e acabaram-se os filhos que Jessé trouxe. E quando acabou os filhos, Samuel pergunta: não tem mais nenhum filho? Ele diz: tem sim, tem mais um menino, o caçula, o menor está lá cuidando das ovelhas. E Samuel diz: manda chamar. E quando chama, o Senhor fala: é esse é o menino que eu escolhi. Então, quando eu analiso o texto, achei Davi, alguém que vai fazer segundo a minha vontade, conforme o meu querer. Na verdade é esse menino aqui, não é o rei ainda, não é o homem de guerra, não é o vencedor do Golias ainda, não, é só o filho caçula de Jessé, o menino que cuida das ovelhas. Quando Deus diz: achei Davi, é lá aquele menino que ele encontrou. E eu comecei a pensar: o que Deus viu nesse menino? O que Deus encontrou nesse menino? Qual é o olhar de Deus para um menino desse, para dizer: olha, esse é o menino que eu precisava, esse é aquele que eu queria, que vai fazer toda a minha vontade. E quando eu olho para essa essência de Davi, eu faço uma correlação facilmente com aquilo que Deus quer achar na nossa família. Assim como Deus achou Davi, ele estava à procura de um líder, ele estava à procura de um homem para governar a nação, ele estava à procura de alguém que pudesse revelar o seu coração, que pudesse fazer a sua vontade. Porque o que é que Deus pretendia? Deus pretendia que o líder da nação revelasse o coração do próprio Deus, revelasse a vontade do próprio Deus. Por isso é que ele diz: eu achei alguém que vai fazer a minha vontade, e fazendo a minha vontade revela o meu coração, revela quem eu sou, revela o que eu quero mover sobre a vida da nação de Israel. Quando Deus diz: achei Davi, ele disse: olha, eu achei que eu encontrava para essa situação que eu quero muito. E eu penso que uma das frases que o Senhor quer repetir nesse tempo: eu achei uma família. Eu achei uma família que vai revelar o meu coração. Eu achei uma casa. Eu achei famílias que eu posso levantar, que vai expressar quem eu sou, que vai expressar a minha vontade. Assim como Deus precisava de um homem para reinar e expressar a sua vontade, nos dias de hoje, Deus precisa de famílias para revelar o seu plano desde o começo da criação, que é fazer um homem, uma mulher, gerar filhos, e nessa expressão de amor, nessa expressão de vida, revelar a sua vontade. Deus queria que Davi no governo fosse reflexo do próprio Deus, revelando quem ele era. E Deus anseia que as famílias desse tempo sejam reflexo do próprio Deus, revelando quem ele é. A gente vive um desafio muito grande, gente, um desafio de comunicar com essa juventude, um desafio de revelar Jesus a essa juventude, de revelar o caminho de Deus a uma juventude que está completamente impregnada por ideias que eles acham que são mais modernas e mais interessantes do que a proposta de Deus. E como é que a gente vai então conseguir tocar nessa geração e nessa juventude? Não há outra forma a não ser revelando o próprio Deus, através da nossa família, da nossa casa, através da nossa vida. Amém? Quem está comigo aqui? Amém? Então, qual é a essência que Deus acha
nesse rapazinho, nesse menino de 16 anos aproximadamente, sabe? 16 anos de idade. Deus olha para um menino de 16 anos de idade e diz assim: eu achei, agora eu achei alguém que vai fazer a minha vontade, que vai revelar o meu coração, que vai ser espelho de quem eu sou, que vai governar a nação debaixo da minha direção, debaixo da minha autoridade. Eu encontrei. O que Deus encontrou então nesse rapazinho? E aí eu quero fazer uma correlação com aquilo que Deus quer encontrar nas nossas famílias também, em nome de Jesus, amém? Só para você ter ideia, no capítulo 15, no versículo 28, o Senhor, através de Samuel, diz para Saul: basta, Saul, chega, você é alguém que não quer fazer a minha vontade. E o Senhor diz para Samuel: eu achei alguém melhor do que você. O Senhor diz para Saul, aliás, através de Samuel. Então o rei Saul, um homem preparado, um homem que está reinando há anos, um homem que é governante de uma nação, agora recebe um basta de Deus. Deus diz para Saul assim: Saul, você não é o espelho que eu quero usar para governar a nação. Eu já tentei com você, e você não consegue refletir a minha vontade, você não consegue refletir o meu querer. Então Deus levanta Samuel e dá um basta, e diz assim: agora eu achei um menino, e o menino tem 16 anos. O que esse menino de 16 anos tem? Preste atenção, nós não estamos falando ainda do grande rei Davi, nós não estamos falando ainda de alguém que é um guerreiro experiente, nós não estamos falando, nós não estamos falando do vencedor de Golias, nós não estamos falando do grande estadista, não estamos falando, nós estamos falando do menino de 16 anos que cuida das ovelhas do pai. É desse menino que nós estamos falando, porque é sobre esse menino que Deus disse: eu achei quem vai fazer toda a minha vontade. O que atraiu os olhos de Deus para a vida desse menino, para a vida de Davi? O que é que chama a atenção no olhar de Deus para a vida de Davi? Primeira coisa que chama a atenção, 1 Samuel 16, Davi, filho de Jessé. A primeira coisa que chama atenção no olhar de Deus é o fato de Davi ser filho. Escuta o que eu estou dizendo. Filho é uma característica em escassez. Nós vivemos um tempo de muitos órfãos. Orfandade tem reinado na nação, e a orfandade é aquilo que faz com que as pessoas não queiram ser filhas, serem filhos de ninguém. A orfandade é aquilo que dá à pessoa o sentimento de que ela é por ela e só ela, e pronto, e é ela que define, que decide. Davi é um filho, e eu vou te mostrar isso na palavra de Deus. Saber ser filho toca o coração de Deus. Ser um filho, porque a Bíblia toda é sobre pai e filho. A história do reino de Deus é a história de um pai e de um filho. Quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, os seus discípulos pedem: ensina a gente a orar. Quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, ele ensina assim: Pai nosso que estás nos céus. Ele não ensina Elohim que está nos céus, Jeová Rafá que está nos céus, Yahvé que estás nos céus, porque Jesus sabe que a expressão que o Pai mais gosta de ouvir é essa: Pai. Então, quando ele ensina os seus discípulos, ele diz: quando vocês orarem, ora assim: Pai nosso que estás nos céus. Deus ama ser pai, e Ele ama os seus filhos.
Agora, ser filho me coloca num lugar onde eu preciso ter a clareza de como eu preciso me mover. Filhos não são independentes, filhos não agem sozinhos, filhos não fazem as coisas baseados naquilo que pensam, que acham e tiram as coisas da sua cartola, da sua cabeça. Não. Filhos sabem ouvir a voz do Pai. Nós vivemos uma geração de órfãos, e a orfandade tem destruído a vida de muitas pessoas, porque o sentimento de orfandade deixa as pessoas perdidas. Filiação, filho, nós só temos uma identidade bem resolvida quando somos filhos, porque a própria palavra identidade, ao contrário do que muita gente pensa, não, identidade é saber quem eu sou. Não é não. A palavra identidade vem de idem. Identidade é quando eu sei igual a quem eu sou. É por isso que os nossos filhos, quem tem netos de 8 anos, 7 mais ou menos, ou já teve, né? Passou por essa idade. Quando os netos chegam com 7, 8 anos, eles querem saber de tudo. Como é que era meu avô? Como é que é minha avó? Minha tataravó? E veio da onde? E como é que foi isso? Você já passou por essa fase das perguntas? Sabe por quê? Porque eles estão formando a identidade. E na formação da identidade, eles precisam saber idem a quem? Igual a quem? De onde eles vieram? Como filhos de Deus, nós não podemos nos mover diferentes. Nós temos que ter esse sentimento de filhos e filhas amados do Pai, que sabem igual a quem são, que sabem ser filhos, se movem bem como filhos, porque quando a gente tem essa clareza de identidade, de filiação, nós não somos mais aqueles que se sentem deslocados, rejeitados, abandonados. A orfandade traz esse sentimento de abandono, de rejeição, de que a gente está sempre sendo preterido. Isso é característico do espírito de orfandade. Mas a identidade, a filiação bem resolvida, faz a gente pessoas seguras. Nós ficamos mais seguros, e com mais segurança nós temos menos atrito, menos problemas entre nós. Vem comigo aqui, por favor. Eu vou te mostrar isso na história de Davi. Imagine se fosse você que estivesse no lugar de Davi. Chegou o profeta Samuel. O profeta Samuel era o profeta da nação, irmãos, conhecido na nação inteira. Era um homem de Deus, conhecido na nação inteira. Tanto é que quando ele chega a Belém, as autoridades de Belém vão recebê-lo e tremem diante dele. O que o profeta está fazendo aqui? Será que ele vai repreender a gente? Será que ele vai exortar a gente? E Samuel disse assim: olha, fiquem tranquilos, eu vim só sacrificar aqui, vim só fazer o que Deus me mandou. E aí o pai, Jessé, disse assim: ó, nós vamos receber o profeta lá em casa hoje. Imagina, hein? Sei, um homem de Deus que eu gosto muito na nação é o pastor Luciano Subirá. Para mim é uma referência de biblista, de homem que conhece muito, né? Aí vem o pastor Luciano Subirá, e aí vai ficar na sua casa. Aí o profeta da nação, um homem conhecido na nação inteira, vai ficar na sua casa. O pai chega e fala assim: ó, Davi, eu preciso que você cuide das ovelhas. Pronto, já começa a crise aí. Imagine se fosse você. Por que eu? Por que não o fulano? Nós estamos falando de mais 7. Por que não o ciclano? Por que não o Beltrano, pai? Ah, pai, o senhor não me ama. Você não vê Davi reclamar, você não vê Davi falar nada. Davi é filho, gente, e filho não trabalha para o pai, filho trabalha com o pai. Filho não é funcionário. Como filho e como filha de Deus, você não é funcionário.
eu vou trabalhar para Deus. Se essa é a sua expressão, corrija ela, porque a expressão de um filho é: eu vou trabalhar com Deus. Nós não fazemos a obra de Deus, nós somos herdeiros, nós somos filhos, nós fazemos a obra com Ele. A obra de Deus é a nossa obra. O que Deus está fazendo é o que nós como filhos estamos envolvidos em fazer. Funcionários medem tudo. Não, ao tempo, não sei o que, o patrão está me pedindo para ficar depois. Funcionários medem o tempo, filhos não. E Davi é filho, por isso que ele não está ali reclamando, chateado, porque Samuel vai lá em casa, na festa, eu que tenho que ficar aqui nas ovelhas. Não. E aí quando o menino é chamado, você imagina se fôssemos nós, ser chamado depois de preterido, e aí ele chega lá, Samuel olha para ele e fala assim: é ele, esse é, hein? Já pensou? Se fôssemos nós, alguns de nós diriam assim: aí, está vendo? Me rejeitaram tanto, mas aí agora vai ter que me engolir, como o Zagalo dizia, né? Vai ter que me engolir, me preteriram, estava lá no meio das ovelhas. Davi não fala nada disso, gente. Para Davi está tudo bem, para Davi está tudo certo, para Davi está na bênção. E eu já vou começar a abordar questões familiares aqui. Se entre os nossos filhos nós tivéssemos mais o espírito de Davi, teríamos menos confusão. Essa é a essência que Deus quer encontrar nas famílias. Filho, saber ser filho. Nós só somos pais. A ordem natural da cronologia, a ordem natural de Deus é que você só torna pai depois de ser filho. Então primeiro nós precisamos ser bons filhos. E com bons filhos nós vamos o quê? Expressar isso para com os nossos filhos também, e ensinar os nossos filhos a terem uma identidade bem resolvida, bem trabalhada, em nome de Jesus. Deus está chamando a gente. Olha, gente, eu estou falando de alguém que Deus dá um testemunho dizendo: eu achei Davi. Nós estamos falando de alguém que os olhos de Deus batem nele, fala assim: é isso que eu estava procurando, é isso que eu queria encontrar. E eu penso que é exatamente aquilo que Deus continua querendo encontrar na nossa vida e nas nossas famílias, amém? Eu achei filhos, gente que lida bem com essa questão. Você é filho de quem? Você é filho de quem? Na vida espiritual, na dinâmica da igreja, na dinâmica do reino de Deus, você é filho de quem? Quem são aqueles que exercem uma paternidade, um direcionamento, né, uma palavra de orientação sobre a sua vida? A igreja é uma comunidade de filhos. A igreja é um rebanho de Deus, e como famílias da fé, desde que a igreja começou, nós temos pais na fé. Paulo disse para a igreja de Corinto: vocês podem até ter muitos amos, mas não tem muitos pais. Paulo estava dizendo: eu sou o pai espiritual de vocês. Depois que os apóstolos morreram, quando você estuda a história da igreja, veio uma geração chamada de pais da igreja. A igreja sempre teve paternidade, sempre, e nós precisamos entender: se a gente caminhar bem como filhos, nós vamos atrair também o mesmo olhar de Deus, que olhou para Davi e disse: olha, eu estou vendo um filho. Se ele é um filho assim de Jessé, se com Jessé ele age assim, ele não é um filho reclamão, não é um filho que se sente rejeitado, abandonado, largado, não tem esse espírito de orfandade. Se ele é um filho assim com Jessé, ele sabe ser filho. Sabe por quê, irmãos? Deus não usa vítimas.
E quando nós não sabemos ser filhos, nós temos um espírito de orfandade, nós nos vitimizamos. Dentro da família é terrível quando começa a acontecer esse sentimento de vitimização. Um disputa quem é mais vítima do que o outro, quem é mais coitado do que o outro. O marido diz: não, mas você não conhece a minha história, por isso você tem que me aceitar assim. A mulher diz: não, mas minha história é pior ainda. E é aquela história que parece consultório de médico, né? Um quer contar qual dor que dói mais, não é? No consultório do médico, eu falo assim: não, mas minha gastrite dói a noite inteira. Ah, você não sabe, a minha é pior, a minha sangra, né? É um falando qual que dói mais. E o que Deus quer ver nas nossas famílias é esse coração de filho. O filho tem segurança para não se vitimizar, porque ele tem o próprio Deus como pai, e Deus nunca é mal com a gente, amém? O Senhor é bom em todo o tempo, amém? Você pode dizer um aleluia aí no seu lugar? Então a primeira coisa que Deus olha para Davi e enxerga é um filho. Deus quer olhar para nós, para as nossas famílias, e falar assim: olha, ali tem filhos, sabem ser filhos, eles sabem como é que um filho anda. A segunda coisa, interessante demais, lá no capítulo 16, quando Samuel pergunta a Jessé se não tem nenhum outro, Samuel está perguntando: Jessé, acabaram os seus filhos? Jessé dá uma resposta. Jessé disse assim: ainda falta o menor, ainda falta o menor. Algumas traduções traduzem como caçula, ainda falta o caçula. E aqui está um segredo poderoso da vida familiar de sucesso, irmãos. Sabe qual é um segredo poderoso que Davi tinha? Saber ser o menor sem crise. Eu não sei se você está entendendo. Esse é um segredo poderoso da vida familiar de sucesso, porque o próprio Jesus disse, exortando os seus discípulos: no mundo lá fora eles disputam para ser o maior, mas no meu reino a lógica é invertida, e o maior é aquele que é o menor, aquele que serve. O chamado de Deus para uma vida bem sucedida em família, aquela família que vai atrair os olhos de Deus, para Deus falar assim: achei a família. Para o testemunho, já pensou? Deus contando um testemunho acerca da nossa família, dizendo: achei a família que fará toda a minha vontade. Já pensou o Senhor dando o mesmo testemunho, esse mesmo testemunho que Ele deu acerca de Davi, acerca da nossa família, dizendo: achei a família, porque eles são filhos e eles sabem ser os menores. Davi sabia ser o menor, e mesmo depois de ser ungido, porque cá para nós aqui, imagina um menino de 16 anos, chega o profeta da nação, derrama um azeite sobre a sua cabeça, diz: você vai ser o rei de Israel. Você imagina como é que um menino de 16 anos lida com isso? Daí para frente, se fosse, pessoas comuns, ficaria mais metidinho, não é? Ô pai, espera lá, o senhor sabe quem é você, né? O senhor sabe qual é o futuro que Deus tem para mim, vai com calma aí, né? Eu que limpava lá as ovelhas, que fazia isso, fazia aquilo, pelo amor de Deus, começa a me dar uma promoção, afinal de contas você é o rei de Israel. Nada disso, o menino não faz nada disso. Sabe o que o menino continua fazendo? Ele continua servindo. Davi, depois que foi ungido por Samuel, ele não faz nada diferente, ele continua servindo. Sabe por quê? Porque quando Deus quer levantar, Ele vai levantar, e não a gente se promover. Ele é quem vai fazer. Quando Deus quer levantar, o cuidado é dele.
Davi continua fazendo as mesmas coisas, cuidando das ovelhas, servindo o pai, servindo a família, servindo a casa. Ele continua fazendo as mesmas coisas, e Deus é quem vai o empurrando no tempo certo, na hora certa, para o lugar de governo. Meus irmãos, depois de ser ungido, alguns anos depois, Jessé diz aqui: vai lá levar um queijo para os seus irmãos. Você conhece essa passagem? Vai lá levar um queijo para os seus irmãos. Davi diz: sim, pai, eu vou lá levar um queijo. Eu acho que quase que a região de Israel que eles viviam era uma região meio mineira, né? Levar um queijo para a guerra. Os irmãos estavam lá servindo na guerra. Davi pede, o Jessé pede: vai lá, filho, leva um queijo para os seus irmãos. O Davizinho vai lá, ele continua servindo, ele continua fazendo o que o pai está pedindo, e é Deus quem vai o promovendo. E é exatamente isso, no olhar de Deus, que faz com que Deus diga: achei Davi. Davi é filho, Davi é o menor sem crise. Lá no seu trabalho, quando alguma coisa te humilha, como é que a gente fica? Está pensando, está falando com quem? Essa pessoa está pensando que eu sou quem? Para falar desse jeito? Nossa, fulano, não sei o que, gosta de passar por cima dos outros, e a gente fica assim, angustiado, não é verdade? Chateado. É exatamente o inverso disso que chama atenção no coração de Deus acerca de Davi. É essa a essência. Davi sabe ser o menor. Davi diz: tudo bem, tudo bem, tudo bem que eu não esteja aqui na festa com Jessé, tudo bem que depois de olhar todos me chamou, tudo bem, não tem problema, não me sinto pior por isso. Deus tem os seus planos, Deus tem os seus caminhos. Eu me lembro de um outro personagem bíblico, que é José, que também passou por cada momento, por cada situação, e soube encarar com tranquilidade. O olhar de Deus é atraído por isso. Você conhece aquele salmo que diz que Deus, conhece o soberbo de longe, mas o Senhor, Ele abençoa aqueles que são humildes. A Bíblia diz que se a gente se humilhar debaixo da potente mão de Deus, ao seu tempo, Ele nos exaltará. Um coração quebrantado e contrito, Deus não vai desprezar. É isso que Deus quer ver na nossa família. É isso. Não é a disputa de quem vai receber a carne primeiro, de quem vai pegar o pedaço de doce maior, porque a nossa mesa revela isso. Quem vai pegar o doce maior, quem vai pegar a carne primeiro, quem vai sentar primeiro e vai comer sem pensar nos outros. Desde a nosso berço, desde a nossa família, essa essência Deus quer encontrar na gente. Essa essência, essa nobreza, isso chama a atenção do coração de Deus. Deus quer olhar para a nossa casa e ver: lá tem filhos, lá tem os menores, e eles sabem ser o menor, e Deus tem mania de chamar os menores, sabia? Quando Deus foi levantar uma outra pessoa para governar Israel, quem lembra da história de Gideão aqui? Ele disse: Senhor, eu sou o menor da minha casa. O apóstolo Paulo diz que Deus chama os pequenos para confundir os grandes. Deus é atraído por menores. Então nós precisamos aprender desde o berço a ser o menor sem crise. Sem crise. Ensine as crianças a servir umas às outras. Você já viu se o seu irmão pegou? Já viu se a sua irmã foi servida? Pega o suco para ela. Pega lá o prato para ele. Quem vai lavar a louça hoje para sua mãe? É assim. Esse é o ambiente familiar que reproduz a essência de Davi, um homem de quem Deus testemunha e disse: eu achei esse homem. Essa é a família que Deus está à procura, onde Ele diz: achei.
Deus não está à procura de famílias machistas, Deus não está à procura de famílias feministas, Deus está à procura de famílias que têm essa essência. Porque o machismo é um câncer, o feminismo é um band-aid tentando curar um câncer que piora mais a doença ainda. Nem machismo, nem feminismo, o plano de Deus é o melhor para nós, o plano do Senhor. E eu ainda digo mais, que para os homens o mandamento é mais forte, para os homens o mandamento é mais decisivo ainda que para as mulheres. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Hein? Para os homens ama, se preciso for, morre por ela. Ama como Cristo amou. Como é que Cristo amou a igreja? Deu a vida por ela. Por isso que o plano de Deus é o melhor plano para nós. Não tem espaço para essas ideologias, machismo, feminismo, não tem espaço para isso. Tem espaço para essa essência que Deus está procurando na nossa família, na minha família, na sua família, em nome de Jesus. Uma família de filhos, amém? Quem está disposto aí a gerar essa família de filhos aí, dá um glória a Deus. Uma família de menores, amém? Que sabe ser o menor, que sabe glorificar, isso glorifica a Deus, isso glorifica a Deus. A terceira coisa, é uma família de servos, uma família onde as pessoas têm disposição para servir. Qual é o protótipo, a herança familiar que nós recebemos? Recebemos um protótipo familiar. Claro que essa geração é uma geração que hoje até reproduz o avesso disso, mas eu tenho 45 anos, vou denunciar a minha idade aqui, né? E o protótipo que recebi das gerações passadas é do homem que trabalha fora e que é servido em casa, né? Quando ele chegou, parece que chegou o rei, né? O rei chegou para reinar soberano na sua poltrona, né? Essa era a geração mais antiga, né? As gerações passadas eram assim, a geração de uma dinastia, de uma supremacia do homem. Não é o modelo de Deus, não é o modelo de Deus. O modelo de Deus é um modelo de homens servos, homens que servem a casa, que servem a família, que trabalham e admiram o trabalho da sua esposa, porque ainda que ela não trabalhe fora, ela trabalha muito, ainda que ela não trabalhe fora. E se ela pudesse trocar com você, você pediria para trocar em 2 dias no máximo, de novo, você pediria para trocar em 2 dias no máximo, porque homens não são multitarefas, né? Eu sempre falo que homens, como quando vão cozinhar, pastor Fabiano, até sabem cozinhar, mas quando vão cozinhar é uma panela de cada vez, botar 2 queima uma, não é? A mulher não, a mulher cozinha com 4, 5 panelas, atende o telefone, balança o carrinho do bebê, faz um monte de coisa, responde o WhatsApp, coloca o leite para ferver ainda, e consegue dar conta dele não entornar. A gente só com o leite fervendo entorna, só com o leite. Por quê? Porque você põe o leite e desliga, né? A mulher fica ligada o tempo inteiro, até para dormir ela é mais difícil, porque ela fica ligada o tempo inteiro. E é por isso que nós precisamos viver nesse modelo de uma família serva, uma família que serve. Eu ensino os meninos recém-casados lá da igreja a lavar o banheiro. Vai lavar um banheiro, rapaz? Vai ajudar sua esposa? Hein? Vai fazer alguma coisa? Não, mas eu não aprendi. Falei assim, então aprende agora, aprende na marra, né? Organiza a sua casa, organiza o dia da faxina. O que você faz no dia da faxina? O que sua esposa faz? É muito fácil deixar as coisas. Você precisa ser um modelo de servo. Jesus veio a essa terra para servir. Ele falou para os seus discípulos, né? Eu vim para servir, e com a água e a toalha, como foi cantado aqui, ele foi a referência de serviço.
Nós precisamos ser essa família, porque com esse coração e com essa essência, nós vamos atrair o olhar mais importante. Não é o olhar do vizinho, não é o olhar de alguém, é o olhar de Deus. Como Davi, olha, Davi atraiu, irmãos, imagina, o menininho, ruivinho, né? Se Davi vivesse nosso tempo hoje, o apelido dele seria Ferrugem, Ferruginho, Ferruginha lá, cheio de sardinhas, um ruivinho, cheio de sardinhas, ruivinho, olha lá o menininho daquele atraiu o olhar de Deus, atraiu o coração de Deus. Ele estava cuidando de ovelhas, cheirando a mato, e esse menino cheirando a mato, Deus falou assim: eu quero que ele seja o rei de Israel, eu quero que ele seja o rei de Israel. Deus está disposto a levantar famílias que caminham como filhos, como menores, como servos, a gente precisa amadurecer na nossa casa, nesse sentido, sermos servos uns dos outros. Aí a disputa não vai ser mais sobre quem faz, quem não faz, a disputa vai ser quem serve, quem ajuda mais, quem não pode, né, quem pode ajudar. E os meninos, à medida que eles crescem, né, as crianças, à medida que crescem, já precisam ser colocados em tarefas. Você, vó, você, avô, precisa ajudar. A geração de hoje quer criar imperadores e imperatrizes. É a síndrome do imperador. Não pode dizer não para ele, não pode falar não para ela, senão se frustra. Aí nós estamos criando uma geração Nutella, que quando recebe os primeiros nãos na escola, se corta. Não tem musculatura, não aprendeu desde criança. Não, senhor, o senhor não vai fazer isso, vai ficar de castigo. Ó, você fez isso e isso que é feio, fica de castigo. Não aprendeu, então não tem musculatura para absorver os nãos. E a vida é cheia de nãos, é ou não é? Você que vive a vida real, não é uma vida de Marte, a vida comum, a vida é cheia de frustrações, de nãos. E se eles não tiverem musculatura emocional para absorver isso, desde cedo, eles não vão conseguir enfrentar os dilemas da vida. Esses meninos e essas meninas criadas hoje sem nãos, quando a namorada termina, quer morrer, vou me matar, vou suicidar, vou fazer. Por quê? Porque não tem musculatura emocional para ouvir o não, para ser corrigido. E nós precisamos disso. Isso é saudável, isso é saúde para a nossa família. E o Senhor está querendo trazer essa saúde que Davi tinha lá aos 16 anos, essa saúde emocional, essa saúde espiritual, essa saúde de fé para a nossa vida, em nome de Jesus. É tão triste a gente se deparar com famílias adoecidas, é tão difícil, tantas famílias adoecidas, tantas famílias precisando de cura, e o Senhor é a fonte da nossa cura. Ele está aqui para curar essa noite, em nome do Senhor Jesus. Por último, irmãos, por último, quarta característica que eu quero dividir com vocês de Davi, uma característica muito óbvia. Davi era um pastor. Quando Deus diz, achei Davi, Davi era um pastor de ovelhas. O que um pastor faz? O que um pastor de ovelhas faz? Cuida das ovelhas. Mas qual é o nível desse cuidado? A própria Bíblia responde, quando Davi está conversando com o rei Saul, no episódio em que ele vai levar o queijo. Quem lembra do episódio que Davi vai levar o queijo? Viu Saul, né? Viu o gigante, viu o Golias afrontando o exército de Deus, e ele se levanta e diz, não pode ser assim, o que está acontecendo? Há 40 dias esse homem está gritando aí, ele ouve as notícias, e ali o coração de pastor fala mais alto.
Quando ele vai conversar com o rei Saul, o que ele diz? Não, eu sou preparado sim. E por que ele diz que está preparado para lutar com Golias? Me ajuda aí. Ele falou que já tinha tido umas batalhazinhas. A primeira luta dele foi com quem? Com o urso. A segunda luta, leão. Então olha só, Davi diz: eu já venci, eu já lutei com o urso, eu já lutei com o leão. Sabe o que é isso? É um cuidado que se coloca no risco, é um cuidado que se arrisca. Esse é o coração do pastor Davi. Deus olha para ele e fala assim: eu preciso desse aí, eu preciso. E o que acontece naquele episódio, onde está o exército filisteu de um lado, exército de Israel de outro, o gigante gritando há 40 dias, se não tem ninguém para lutar com ele, e diz o seguinte, que ao final de 40 dias, se não tivesse ninguém para lutar, ou se alguém lutasse e perdesse, o povo que o lutador perdeu ia servir ao outro. 40 dias, os soldados de Israel ouvindo isso. O dia que o rapazinho ouviu, com um coração de pastor, ele lembrou da unção que tinha sido derramada sobre a cabeça dele, e ele disse assim: esse aqui é o meu rebanho. Nenhum gigante vai afrontar o meu rebanho do Senhor, não. É o rebanho que Deus me deu para cuidar. E ele tem um coração de pastor, e esse coração de pastor salta bem alto, e aí ele se coloca em proteção a esse rebanho, e em proteção a esse rebanho Deus o ajuda. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Deus está procurando famílias que tenham um coração de pastor. Se você não tem coração de pastor para proteger a sua casa, você não protege mais nada. Se você não tem coração de pastor, coração de pastor é aquele que aqui é minhas ovelhas. Você lembra de Samar, um dos guerreiros de Davi? Quando o campo de lentilha estava ali sendo destruído pelos exércitos filisteus, ele sozinho destruiu 800 homens, porque ele disse: esse campo aqui alimenta famílias, ninguém vai destruir. E ele guerreou sozinho contra 800 homens. É esse o coração que Deus procura. Um coração que começa a olhar para casa e fala assim: Satanás, aqui não. Olha para os gigantes e diz: gigantes, aqui não, aqui é minha casa, aqui as ovelhas do meu rebanho, da minha casa. Aqui não, gigante. Aqui você não canta de galo, não. Aqui o Senhor dos exércitos é quem peleja por nós. É isso que Deus estava à procura. Saul fez isso, irmãos? O rei Saul fez isso? O rei Saul estava lá assistindo a humilhação, 40 dias de humilhação. O rei Saul estava lá assistindo 40 dias de humilhação. Ele fez alguma coisa? O que o rei Saul fez? Fez como muitas pessoas fazem: o que eu posso fazer, né? Não está nas minhas mãos, né? É difícil, né? Já viu gente que vê os problemas acontecendo, assolando a família, assolando a casa, e diz assim: o que eu posso fazer? É difícil, né? Foi isso que Saul fez. Mas o coraçãozinho do pastorzinho disse assim: aqui não, incircunciso, aqui não, filisteu. A minha casa, o meu Israel, a minha família pertence ao Senhor, e você não vai tocá-los. Você não vai ter governo aqui dentro da nação de Israel. É por isso que você precisa se levantar nessa jornada. Eu estou terminando. Essa jornada está começando hoje, né, pastor Fabiano? E você precisa se levantar nessa jornada para dizer para os gigantes que assolam a sua casa: aqui não, aqui tem Davi, aqui tem um Davi, aqui tem uma Davi, amém? Eu não sei qual é o feminino de Davi, né? Não sei nem se existe feminino de Davi, né? Mas aqui tem uma Davi, aqui tem um Davi, e o gigante não vai entrar aqui dentro da minha casa, não, em nome de Jesus.
aqui não vai assolar o exército do Deus poderoso, não. Nós somos parte do exército de Deus, e nós somos mais do que vencedores. Irmãos, é só em Cristo que a gente tem as vitórias que Davi tem. Um menino que vence urso. Eu não sei se você já viu algum episódio desses. Tem muito documentário hoje de pessoas que sobrevivem, né? Sobrevivem na floresta e tal, né? Tem survival, são sobreviventes, e às vezes eles estão em lugares onde tem urso. Eu nunca vi um enfrentar um urso, nunca vi. O urso não enfrenta, o urso eles fazem fogo, eles tentam afugentar o urso, mas o urso não enfrenta, só com arma de fogo que alguém enfrenta um urso. Davi enfrenta o urso. Leão. Difícil você achar quem enfrenta um leão. Davi enfrenta. Sabe por quê? Porque está em jogo as ovelhas da sua casa. Essas ovelhas aqui são o sustento da nossa casa. É o que o menininho de 16 anos pensava. As ovelhinhas do meu pai, o sustento da nossa casa, é o sustento da nossa família. Nós não vamos deixar essas coisas ir embora assim não. Quanta coisa preciosa tem na sua casa, quanta gente preciosa tem na sua casa. Deus está procurando alguém com um coração de pastor, um coração de pastor para dizer assim: não, na minha casa nenhum urso vai entrar, na minha casa nenhum leão vai arranhar uma ovelha, na minha casa nenhum Golias vai desbaratar nossa família, em nome de Jesus, amém? A essência que Deus quer encontrar numa família que Ele quer levantar é uma família de filhos, uma família de filhos, uma família de menores, uma família de servos, uma família de pastores, amém? Vamos orar, já estamos com o tempo lá encerrando, mas antes eu quero orar com vocês aqui em nome de Jesus. Você é o Davi da sua casa, irmãos. A gente não pode mais olhar para as histórias bíblicas com distância e achar: nossa, que lindo, aconteceu há 3.000 anos atrás, lá em Israel. Não, não, não. Você precisa olhar para o texto com proximidade, entendendo que é isso que Deus quer fazer hoje na sua vida e na sua história, entendendo que o mesmo Deus de Davi é o seu Deus. É o seu Deus, vó, que vai dizer: com meu neto não, eu não aceito meu neto fora da presença de Deus. Esse gigante não vai destruir meu neto. O gigante do álcool, tem tantos Golias, né? Tem o gigante do álcool, tem o gigante das drogas, tem o gigante da vida promíscua, tem o gigante da libertinagem. Tem tantos gigantes aí hoje. Não pensa você que é diferente, não. Quantos Golias a gente enfrenta no nosso dia a dia. Você se levante como um Davi, em nome de Jesus. Eu costumo dizer que quem não luta pelas ovelhas da casa, não vai lutar pelas ovelhas da nação. Não vai. Entenda que é esse protótipo lá na família, lá na casa, que Deus olha e fala assim: isso aqui eu preciso lá em cima na nação. Isso que esse menino está vivendo aqui, está fazendo aqui, esse coração, eu preciso lá na cadeira, lá no trono do reinado de Israel. Começa hoje. Sabe o que eu sempre falo? Olha o resultado que deu levar um queijo. Um queijo, pastor Fabiano. Sabe por que Davi enfrentou Golias e recebeu a filha do rei como esposa? Porque ele foi levar um queijo, ele foi servir, ele foi servir. Deus levanta quem quer servir. Sirva a sua casa, sirva a sua casa com amor, sirva os seus filhos com amor, faça o melhor, dê o seu melhor, faça o seu melhor como para o Senhor. É assim que a Bíblia nos ensina a servir. Faça o melhor como para o Senhor. Tem coisas, irmãos, que são com oração, tem guerras espirituais que são com oração.
mas tem outras coisas que são com amor e serviço. Amor e serviço. Coração de servo. Ah, pastor, como é? É porque o senhor não conhece lá em casa. Você não conhece lá em casa. Você não conhece, como fulano é ignorante comigo. Sirva. Sirva. Faça o melhor para Deus. Honre. O Senhor vai te exaltar. O Senhor vai te exaltar. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Ao seu tempo Ele vos exaltará. Ele vai fazer. Ele prometeu que a nossa casa e nós serviríamos ao Senhor. Tem alguém que recebe essa promessa? Que está em Atos 16, 31. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Josué também diz isso. Mas Paulo, com o carcereiro de Filipos, tu e a tua casa vão ser salvos. A promessa é para nós e para nossa casa. E o Senhor de Davi está aqui nessa noite. O Deus de Davi que derruba um gigante com pedradas. Já viu pedrada matar gigante, irmãos? Na verdade, quem mata o gigante não é pedrada, é o poder de Deus. É a presença de Deus. É o agir de Deus. E o agir de Deus sobre Davi é o agir de Deus sobre nós. Só está escrito para que você e eu olhemos para essa história e diz: se o Senhor fez com Davi, Ele faz comigo também. Se o Senhor fez na casa de Davi, faz na minha também, em nome de Jesus. Aleluia. Podemos orar aqui na frente? Vamos orar aqui no altar. Eu lembro de uma oração que foi feita, acho que foi o Tiago que orou, que o altar é o lugar de rendição. Se você quer colocar a sua família no altar, se você quer colocar a sua casa diante de Deus, se levantando nessa noite como um Davi, como um guerreiro do Senhor,